Um dos posts de maior interação aqui no meu Instagram foi um post que eu mostrei as 3 formas que normalmente eu uso para fazer letras pequenas e cursivas, aqueles nomes que eu faço nas necessaires personalizadas. Então nesse vídeo eu vou te ensinar quais são esses 3 pontos e te mostrar como que você vai conseguir fazer letras bem pequenininhas usando esses pontos. O primeiro ponto que eu uso para fazer letra pequena e cursiva é o ponto atrás. Quando a gente vai fazer letra pequena com o ponto atrás, a gente tem que tomar cuidado nas curvas. Nas curvas a gente vai diminuir o tamanho do ponto e aí nas retas a gente pode manter o mesmo tamanho do ponto um pouco maior. Então, sempre que eu for usar o ponto atrás, eu vou usar um tamanho padrão, assim, para as partes retas. E aí, quando eu chegar aqui nessas curvas menorzinhas, eu vou diminuir um pouco meu ponto. Então, nessas descidas aqui, eu vou diminuir o tamanho do ponto atrás. Sempre que eu for bordar letra, independente do tipo de ponto que eu for usar, eu tenho que lembrar como eu escrevo e quais são as linhas que passam por cima. Então, aqui eu começo como se a gente estivesse escrevendo e essa parte eu vou passar por cima. A mesma coisa dessa perninha do T, que eu vou passar por cima no final. Então, para essa primeira letra, eu usei o ponto atrás. O próximo ponto que eu uso muito para fazer letra pequena e cursiva é o ponto pirulito. A base do ponto pirulito vai ser o mesmo que a gente fez aqui no primeiro, que é o ponto atrás. Então, para a gente fazer o ponto pirulito, primeiro a gente contorna toda a letra com ponto atrás e aí nós vamos fazer o ponto pirulito só na parte do direito, só na parte da frente do bordado. O ponto pirulito eu gosto muito de usar em linhas claras, porque a linha clara ela tende a marcar bem o ponto atrás e fica com um buraco, às vezes é até difícil de você enxergar o nome, e aí o ponto pirulito ajuda a melhorar a visibilidade da linha. Então eu vou mostrar aqui o ponto pirulito. Pra gente sempre pensar quando a gente for bordar letra com o ponto pirulito. Então eu fiz o ponto atrás e eu vou sempre sair com a linha, lembrar de sair na mesma direção. Então eu vou começar a fazer esse ponto saindo da minha linha de baixo para cima. Então é de dentro para fora. E aí eu vou contornando. Eu entro embaixo de cada nó, cada ponto, atrás e vou passando a linha fazendo uma torção. Então, eu tô indo sempre na mesma direção, eu não mudo, eu não começo a enfiar assim, eu sempre vou seguir na linha, na palavra toda, entrando e saindo na mesma direção. Aqui na curva a gente tem que ter um cuidado maior com o ponto pirulito, porque normalmente são pontinhos menores que a gente fez com o ponto atrás. Quando eu termino uma parte da letra, eu entro com a minha agulha pro avesso. E aí agora eu vou voltar pro direito, mas eu sempre, eu tenho que voltar aqui. Então eu vou no meu avesso e vou ver por onde eu vou caminhar com essa linha. Eu não faço o ponto assim para depois não marcar o meu lado direito. Então eu venho, caminho no avesso, escondendo essa linha, até eu chegar aqui do ladinho de onde eu vou sair com a minha agulha, para o meu avesso ficar bonito. Então, aqui que eu falei pra vocês, ó, a gente vai continuar de dentro pra fora fazendo o pirulito. Então, sempre de dentro pra fora, a gente vai contornar aqui, sempre saindo com a minha linha de dentro da letra, do ponto pra fora. Aqui uma observação importante
que a gente tem que passar nosso ponto pirulito, ó, por cima da perninha do P, que é como quando a gente escreve. A gente faz primeiro essa parte, depois a gente vem com essa por cima. Então, meu ponto pirulito, ele tem que passar por cima, pra ficar exatamente como a gente escreve. Eu terminei aqui meu ponto, agora eu não vou vir com a agulha e a linha desse ponto pra cá, porque se eu fizer isso no avesso, o meu direito depois pode ficar com sombra. Então, toda vez que a gente estiver bordando letra, ou a gente vai caminhando no avesso com a linha até onde a gente vai voltar a bordar, ou a gente arremata e começa de novo. Aqui não compensaria eu ir caminhando por tudo, porque ainda eu ia fazer um sombreado aqui, então aqui eu vou arrematar e começar ali na parte do corpo da letra novamente. E aqui eu já vou deixar uma dica pra vocês: quando eu corto assim a linha e ainda eu tenho linha, eu já venho aqui nessa perninha e já prendo minha linha aqui fazendo um nozinho. Aqui eu não teria argolinha pra começar com o ponto invisível, então eu já prendo minha linha aqui e já fica um nozinho invisível preso no que eu já tinha bordado. E aqui eu vou continuar fazendo meu ponto pirulito de dentro para fora da letra. O último ponto que eu gosto muito de usar para fazer letra pequena e cursiva é ponto corrente. Eu gosto de fazer o ponto corrente invertido, que eu acabo também chamando de correntinha, ponto corrente, porque o resultado é o mesmo do ponto corrente, só muda a forma que a gente executa. A gente começa ele ao contrário do que normalmente a gente começa o ponto corrente. Então, eu começo fazendo um ponto reto. Eu já faço desse ponto reto o meu nó invisível, então eu tô trabalhando com fio dobrado e tenho argolinha. E aí, pra eu fazer o ponto corrente invertido, que o resultado vai ser o mesmo do ponto corrente, eu vou pra frente. E agora, eu passo embaixo desse meu pontinho aqui, reto, né, meu ponto que vai segurar minha corrente. E eu faço a correntinha. Então, é o ponto corrente normal, a única diferença é como a gente executa ele. E agora, os próximos pontos, eu vou sempre passar embaixo dessa correntinha que já está feita. E assim eu vou preenchendo a letra com o ponto corrente. Lembrando que esse ponto, ele vai criar uma textura e uma largura de linha maior do que os outros dois. Então, vai ficar uma linha mais grossa do que o ponto pirulito e o ponto atrás. E a mesma coisa do ponto reto, no ponto corrente, quando eu chegar na curva, eu vou diminuir o tamanho da minha correntinha. Então, eu diminuo o tamanho nas curvas para eu conseguir fazer a curva. E aí, depois aqui na reta, eu mantenho o mesmo tamanho. Para começar uma parte separada da minha letra, eu vou começar do mesmo jeito. Eu faço um ponto reto, que eu vou usar para fixar a minha argolinha, e aí eu começo de novo a fazer a argolinha nessa parte.